Então vamos para o nosso primeiro exemplo, um exemplo bem simples aqui. Vamos pegar este robô com 2 graus de liberdade. Bem, a primeira coisa que eu irei fazer aqui é colocar o meu sistema de coordenadas na base do meu robô, ok? Pode ser logo na base, pode ser na primeira junta. Só lembro para vocês que a primeira junta do meu robô vai definir o eixo Z deste robô. Então eu tenho aqui uma junta, né, do tipo rotacional e uma outra junta aqui do tipo rotacional, ok? Notem que o eixo Z é o eixo de rotação dessa junta aqui, ó. O eixo Z, né, dado aqui pela cor azul. E em relação, né, já definido aqui o eixo Z, eu iria definir o eixo X, ó. O eixo X eu poderia colocar para cima? Sim. O eixo X eu poderia colocar aqui para o lado? Sim. Eu vou escolher então colocar o eixo X aqui, ó, para o lado, ok? E aí eu teria que definir a minha segunda junta. A minha segunda junta aqui, ó, também é uma junta rotacional, então ela vai definir o eixo Z. E o meu eixo X? Bem, eu sei que o meu eixo X ele tem que ser perpendicular ao eixo Z anterior, né, em relação ao eixo Z atual. Bem, eu sei aqui, ó, que este eixo X daqui, ele já é perpendicular ao eixo Z, que está aqui na minha mão. E se eu traçar uma reta aqui, ele também vai ser perpendicular ao eixo Z da junta anterior, ok? Aí vocês poderiam falar, Edson, e se você colocasse desta maneira aqui? Ele continuaria sendo perpendicular ao eixo Z atual e perpendicular ao eixo Z anterior. Seria perpendicular? Bem, seria perpendicular, porém se tornaria mais simples se eu mantiver aqui o eixo X atual e o X posterior na mesma direção, ok? Então existem também algumas facilitações para escolher, ok? Então o importante é que o eixo Z seja o eixo, né, definido pelo eixo de rotação, neste caso aqui das juntas rotacionais, e o eixo X, que eu tive que escolher, o primeiro eixo X, ele é livre para você escolher. Agora, o segundo eixo X aqui, ele tem que ser perpendicular ao eixo Z atual e perpendicular ao eixo Z anterior. E aí ainda ficaria agora aqui, ó, uma vez que eu tivesse definido o eixo X da minha última junta aqui, eu teria que colocar uma referência em relação à minha ferramenta de trabalho. Porque eu tenho que comparar este último eixo com algo posterior. Como eu não tenho uma junta posterior, eu vou comparar com a minha última referência na minha ferramenta de trabalho, que é quem eu desejo realmente localizar no espaço. E aí, Edson, como que você iria definir aqui esta última coordenada, esses eixos da coordenada que você colocou na ferramenta de trabalho? Geralmente ali é livre para você colocar, tá ok? Desde que você respeite a regra da mão direita. Na maioria das vezes isso é um conhecimento prático, né? Nós às vezes seguimos a mesma configuração dos eixos da junta anterior para facilitar as comparações seguintes. E eu simplesmente poderia pegar aqui, ó, se a configuração é essa, colocar a mesma configuração dos eixos aqui na minha ferramenta de trabalho. Isso vocês verão que na prática vai facilitar para medir rotação, torção, tamanho do elo e deslocamento, ok? Agora que nós já sabemos como obter os 4 parâmetros, né, da notação de Denavé-Rattenberg, para montar a tabela, nós iremos colocar em prática os nossos conhecimentos. Bem, aqui eu tenho um robô com 3 graus de liberdade, ele tem uma junta torsional na base, possui mais 2 juntas rotativas e aqui a nossa ferramenta de trabalho. Bem, a primeira coisa a se fazer, né, após ter identificado os tipos de juntas que nós estamos trabalhando, seria atribuir agora os eixos de coordenadas. Bem, o primeiro eixo de coordenada eu irei colocar na base. Então eu tenho aqui, como é uma junta torsional, o eixo de rotação é esse daqui, ó. Então o eixo Z vai ficar na vertical para cima, ok? O segundo eixo que eu irei agora definir é o eixo X.
Bem, como é a primeira referência de coordenadas que eu estou colocando, eu não tenho restrições para o eixo x. Então, eu vou escolher colocar o eixo x, ó, nessa direção. O eixo y vai sair da regra da mão direita, logo o eixo y vai estar entrando no plano, ok? Então, nós temos aqui o eixo z, o eixo x e o eixo y entrando no plano, ok? Uma vez que eu definir este eixo, eu partiria para definir o segundo eixo da minha segunda junta. Então eu tenho aqui, este movimento aqui é um movimento rotacional que ele faz, ok? Então o eixo Z necessariamente tem que estar o quê? Saindo do plano, ok? Deveria estar aqui realmente saindo do plano, ou poderia até estar entrando no plano, o eixo Z, desde que o eixo Z esteja na mesma direção do eixo de rotação. Eu vou escolher aqui ele saindo do plano, ok? Qual o segundo eixo que eu tenho que definir agora nele? O eixo x. Eu preciso lembrar que o eixo x ele deve ser perpendicular ao eixo atual, ao eixo z atual e ao anterior. Bem, em relação ao eixo anterior, o eixo x, se eu colocar ele nessa posição aqui, ele vai ficar perpendicular. Ok? Então, ele é perpendicular ao eixo z atual e este eixo x que agora estou definindo, ó, ele é perpendicular ao eixo z anterior. Ok? Aí você poderia me perguntar, mas Edson, assim ele é perpendicular. Mas se você colocasse desta maneira, também seria perpendicular. Eu poderia? Poderia, mas olha só, convém que, como eu já coloquei o eixo x da minha primeira referência aqui, ó, coloquei para a direita, para a sua direita, mantenha também o segundo eixo x para a direita em uma questão de simplificação. Não estaria errado se você colocasse ele no sentido contrário, tá? Neste sentido aqui, porque seria compensado quando você fosse medindo os ângulos entre os eixos, tá ok? Então a modelagem estaria perfeita, estaria correta, mas assim fica mais simplificado. Então, ó, defini esse carinha aqui, ok. O próximo agora que eu vou definir é este eixo aqui, ó, ok? Desta junta. Então, o eixo de rotação está saindo aqui. Por questão de facilidade, vou manter o eixo x também na mesma direção, porque eu sei que este eixo x aqui, ele é perpendicular ao eixo z atual e é perpendicular ao eixo z anterior, ok? E o y vai sair a partir da regra da mão direita. Agora, daqui para a minha ferramenta de trabalho. Bem, para a minha ferramenta de trabalho, eu não tenho uma restrição. Mas eu sei que se eu colocar com a mesma referência da minha base, do meu primeiro eixo lá de coordenadas, vai facilitar, tá ok? Ou, se eu tivesse alguma restrição e para facilitar a minha vida, né, eu colocasse com a mesma referência da última junta. São as duas facilidades que nós temos, tá ok? Então aqui eu optei por colocar com a mesma referência do eixo da minha base. Então aqui, ó, vamos lá, o eixo Z ficou para cima. A única coisa que eu tenho que garantir aqui, ó, é que o eixo X, ó, tenha que ser perpendicular ao eixo Z atual e perpendicular ao eixo Z anterior, ok? Então aqui eu já distribuí o meu sistema de coordenadas, né? As minhas referências de coordenadas em cada junta e na minha ferramenta de trabalho. Após fazer isso, agora nós iremos realmente fazer a leitura dos parâmetros, tá ok? Porque nós precisamos agora montar a nossa tabela. E aí, ó, aqui é só uma revisão do que a gente precisa fazer. Nós precisamos fazer a leitura do ângulo, né, da rotação, que é o ângulo entre o x atual e o x posterior, o ângulo de torção, ok, que é o ângulo entre o z atual e o z posterior. Precisamos medir o tamanho do elo, ok, que eu vou medir entre, né, a distância entre o z atual e o z posterior, e vou medir também o deslocamento, né, a distância entre o eixo x atual e o x posterior. Sempre, pessoal, sempre a nossa referência para essas medições é atual e o posterior, tá ok?
100.